Bom dia, meus amados. Que a graça do nosso Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo esteja convosco. Amém? Que possamos consagrar esse dia para o Senhor. Tudo aquilo que fizermos, pensarmos, e seja para a glória do Senhor. Amém? Amados, lá em João 14, Jesus fala aos discípulos do caminho. Qual é o caminho a seguir? Para onde ele vai e qual o caminho para chegar até ele? Então Jesus diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar o lugar. E quando eu for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha o amor de Jesus. Ele quer que estejamos onde ele está. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Normalmente as pessoas lembram que Jesus lê muito rápido esse versículo, né? E lembram que Jesus diz: Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não, ele está dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o próprio Pai. Nosso Deus, ele é uma trindade, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, o próprio Pai. A ponto de ele falar no versículo seguinte, ele diz assim: se vós de fato tivesses me conhecido, terias conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhe: Há tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Bem, amados. Então, nós precisamos entender. Jesus ele quer que a gente entenda isso, que nós não devemos deixar o nosso coração se preocupar. Credes em Deus e credes também em mim. Sabe, quando nós temos dificuldades, quando temos lutas, quando temos batalha, quando estamos batalhando no mundo espiritual, quando temos algum desafio muito grande, o que nós precisamos aprender é confiar em Deus, confiar no Senhor, buscar na Sua palavra, entregar para Ele as nossas lágrimas, as nossas penas, né? As nossas aflições, as nossas ansiedades. Devemos entregar tudo para o Senhor, confiar nele. Então ele diz aqui, ó, não permitais que vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Então não permita, meu amado, que o teu coração se preocupe com nada. Creia que ele é suficiente, que ele é poderoso para fazer a obra na sua vida. Creia nisso. Busque dele. Busque na palavra tantas vezes quanto for necessário. Mostre para ele que quanto tu é dependente da palavra dele. Creia nele. E aí ele diz assim: na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós. Portanto, vou para preparar o lugar, e quando eu me for, e vos estiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vocês também. Então o que Jesus quer? Ele quer nos abraçar, ele quer estar junto com nós, ele quer nós junto com ele. O amor de Jesus ele é muito grande, ele nos constrange, a Bíblia diz que o amor de Jesus nos constrange. Então é isso que Jesus quer, é isso que o Senhor quer.
vós sabeis para onde eu vou. Para onde Jesus vai? Ele vai para o Pai. Ele está hoje com o Pai. Aqui ele estava falando para os discípulos antes dele subir aos céus pela primeira vez. Então onde Jesus está? Jesus está com o Pai, ao lado do Pai. E ele diz assim: e conheceis o caminho. E qual é o caminho? É Ele, o próprio Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, muitas vezes nós não temos uma forma de nos conduzirmos para chegarmos a alguma solução. Precisamos de um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Muitas vezes nós estamos atordoados por mentiras, por enganos do diabo, por enganos da vida, por desilusões, sem conhecermos a verdade de fato, de como as coisas estão, de como as coisas acontecem ou que aconteceram. E quem é a verdade? Jesus. E muitas vezes nós reclamamos que não vivemos, vivemos reclamando, tristes, desorientados, às vezes com algum projeto que não funciona, algum sonho que não acontece. O que nós precisamos então? De viver, precisamos da vida. E quem é a vida? Jesus é a vida. Ele diz então: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje Jesus, depois da morte na cruz, ele abriu um novo caminho para Deus. O próprio Senhor. Ele abriu um novo caminho. Hoje nós podemos chegar na presença de Deus, amados. Todos nós podemos chegar na presença de Deus. Todos podemos, através de Jesus, entrar na presença do Senhor e receber dele uma direção que é o caminho, receber dele as palavras da verdade, receber dele a vida em nós. Todos nós podemos. O que nós não podemos fazer é nos distrair com coisas desse mundo. Devemos nos voltar para o Senhor, devemos andar com o Senhor, não deixar para buscar do Senhor quando não tem mais as coisas, não tem mais solução. Quando nós não temos mais solução, também devemos buscar o Senhor. Ele é a vida, Ele é o caminho. Ele é a solução. Sabe, mas é importante que a gente ande com o Senhor dia a dia, e que nós não precisamos entrar em contato ou entrar na presença do Senhor somente quando as coisas já não tem mais jeito. O Senhor nos ama, amados. O Senhor nos ama. E Ele está dizendo aqui que Ele quer, quando tiver as moradas que Ele está preparando para nós estiver pronta, Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. E Ele nos escolheu. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu primeiro. Então, amado, fique tranquilo. Fique tranquilo, entregue teu coração ao Senhor. Não deixe que seu coração se preocupe com nada das coisas desse mundo. Creia em Deus. Creia também no Senhor Jesus. Entregue a tua vida para Ele. Sabe? De manhã, tire um tempinho para ler a palavra. Enche teu coração com a palavra de Deus. Isso é muito importante. É importante porque a palavra, ela vai te dar resistência, ela vai te dar força, ela vai te dar ânimo na hora da luta. E ao dormir, quando encerrar o dia, tire um tempinho para ler a palavra. Sabe, agradecer, aprender a agradecer a Deus, aprender a ser grato pelas coisas que Deus fez ao longo daquele dia, pelo que Ele nos deu, a cura que Ele nos deu, o milagre que Ele fez nas nossas vidas. Quantos milagres Deus tem feito nas nossas vidas que às vezes a gente nem percebe. São muitos muitos livramentos que Deus tem nos dado. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Ele cuida de nós. Mas nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor, ter prazer em estar com o Senhor. Lá em Salmos 1, ele nos orienta, o salmista. Quem é o salmista? O salmista
A maioria dos salmos foram escritos por Davi. E salmos que não foram escritos por Davi foram escritos por seu filho Salomão. Quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, será que podemos confiar ou acreditar ou crer no que foi escrito nos Salmos? Ou aproveitarmos aquilo que foi escrito nos Salmos? Sendo escrito por um homem que foi e que o próprio Senhor testifica que ele foi um homem segundo o seu coração? Davi conhecia o Senhor. Davi conhecia Deus. E lá no Salmos 1, ele nos orienta, nos explica, nos fala sobre o homem que tem prazer na lei do Senhor. Como é esse homem? Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Aleluia. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Então, abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Ou seja, sabe quando tu vê, mas aquele homem, aquela mulher, aquela família não busca de Deus e estão sendo abençoados. E vai se deixando influenciar e vai olhando para os lados. Amados, nós não podemos olhar para os lados. Não podemos nos distrair. Isso é muito importante. Devemos olhar para o Senhor, somente para o Senhor. No momento que nós nos distrairmos, nós nos distraímos olhando para o outro, para a vida do outro, nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, ou seja quem for, nós saímos da presença do Senhor. Então, bem-aventurados, feliz aquele que não se deixa levar, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. Sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ela é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Eis aqui como é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes. Imagina, árvore plantada à margem de águas correntes. Dá o fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. E tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha e que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, meus amados, vamos aprender do Senhor. Vamos buscar, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. O alimento mais importante para a nossa vida é a palavra, é o alimento do Espírito. Então nós temos uma luta constante dentro de nós, que é a carne e o Espírito. Aquele que nós alimentarmos mais é aquele que vence. Então, devemos nos alimentar o nosso espírito, buscando de Deus, buscando conhecimento na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra para vocês hoje, de manhã, pela manhã, no início dessa semana. Que essa palavra, ela dê frutos no seu coração. Que essa palavra dê frutos na sua casa, na sua vida, nos seus afazeres, no seu trabalho. Que essa palavra dê frutos de arrependimento. Eu deixo essa palavra para que nós possamos iniciar a semana de uma forma excelente na presença de Deus. Amados, eu peço a todos, compartilhem o vídeo. Sabe, é um ato de amor. É um ato de amor. Compartilhe, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, porque daí para que nós possamos ter mais alcance, alcançar mais pessoas. A palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus, ela não é só remédio, a palavra de Deus é vida. E não devemos nos esquecer, ele diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa palavra está escrita lá em João 14, do 1 ao 6. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor continue revelando a sua palavra a nós. Entregue a sua vida ao Senhor. Esse mundo já não tem mais nada para ninguém. Nunca teve. Mas sabemos que estamos nos aproximando dos últimos dias e que nós precisamos nos agarrar com o Senhor. Amém, amados? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a família de cada um, a família de vocês, a casa de vocês. Faça com que a palavra esteja presente no seu dia a dia, na sua rotina. Faça isso. Faça isso. E ande com o Senhor e ande uma verdadeira vida, vivendo a verdade e pelo caminho correto. Amém? Até o próximo vídeo, queridos.